Oi, gente. Tô ao vivo. Tô ao vivo também no YouTube. Vamos chamar. Hello. Vocês podem fazer perguntas na caixa de pergunta que tem aqui embaixo. Tem uma interrogação. E vocês podem ir lá no canal do YouTube também para só ouvir a live. Que aí fica aberto o YouTube e não precisa ficar aberto o Instagram. Vamos ver. E aí, como é que vocês estão? Vou botar uma musiquinha aqui. Gui, você tem que entrar na live pra gente fazer. Comentários. Vamos ver se ele vai entrar. Que eu vou te ligar. E a gente vai falar sobre processos. Se é artes e essas coisas. Legal. Vamos ver se ele vai me atender, já pensou? Estamos ao vivo no YouTube também. Salve, Jô! Salve! Um alô para o Rio. Um alô para onde você tá? Eu São tô em Paulo? Bragança Paulista, interior de São Paulo, aqui é minha cidade, eu nasci aqui. Ah, tá no interior. Como é que tá aí? Olha, aqui tá tranquilo no sentido de eu estou quietinho no meu lugar. E aí quando a gente se aventura a sair assim para comprar fruta, água, essas coisas assim mais básicas, a gente vai vendo o que que como a cidade está recebendo, né? Às vezes eu fico um pouco assustado assim, que tem pessoas assim que não estão muito ligadas assim, então o povo tá sem máscara, tá sem luva, tá sem óculos, tá sem viseira, entendeu? Nossa. E a cidade meio que parece que funciona normalmente, assim, como se nada tivesse acontecido. Então, e eu tô em casa aqui. Tô aqui o máximo que dá. Claro. E você? E o Rio? Como é que tá o Rio aí? O Rio tá normal também, tá a mesma coisa. Nothing happens. Tá Pois é. tipo as pessoas na rua, aí tem um grupo de jovens, que é o que eu tenho mais contato, que é os jovens do Twitter, que estão em casa. Fora esses, tá todo mundo É, na né? rua. Uhum. Nossa, cara, é uma doideira. Ontem eu tava vendo a live do Marcos Valle com o Celso, acho que Celso Fonseca, né? Daí eles, é tudo isso, todos os artistas, né? Eles iam fazer um show lá, o Marcos Valle e o João Donato na Sala São Paulo, ensaiaram 2 dias e aí de repente cancela tudo. Quer dizer, todo mundo tem uma história, né? De como as temporadas foram interrompidas, né? Uma coisa histórica, a gente jamais vai esquecer isso. Você teve alguma temporada interrompida de teatro, peça, A concerto? gente, a gente ia reestrear o Roda Viva e eu estava indo para o Rio com a Mundana Companhia, que a gente estava fazendo uma peça chamada Guerra em Iperuígue, para falar sobre a chegada do Anchieta, né? E tudo o que aconteceu depois que o Anchieta chega, assim, sabe? E Uhum. então eu ia reestrear a Roda Viva, ia estrear a Guerra Imperial no Rio e ia começar a filmar uma minissérie também da Globo, assim, que é pro Globoplay, né? Então tá tudo em suspensão, como todos os nossos amigos artistas também, tudo, todo mundo inventando em casa, você sabe, né? Todo mundo inventando em casa. É, assim vai ser assim por um tempo, né? Até a vacina ou, enfim. É, já ouvi falar por aí que parece que os teatros talvez voltem em 2021. Hum. Agora eu digo o ao vivo, né? O fazer teatro ao vivo. Uhum.
porque a gente está fazendo ao vivo, formato live. Agora o teatro mesmo, 21. Deu uma travadinha. Mas tudo bem, a gente continua aqui. Vamos ver o que está acontecendo. Gui, travou a sua live. Bom, enquanto volta... Ele saiu. Não gostou da gente. Daqui a pouco ele volta. Tava pensando em falar sobre, não só sobre o Roda Viva, né? Porque hoje é o aniversário do Chico Buarque, aniversário de Chico Buarque. E a gente estava pensando em falar sobre isso, mas eu ainda não sei se a gente vai conseguir se falar. Vamos se ligar. Eu vou adorar ter essa live gravada aqui. Que isso? E aí? E aí? Então, rolou uma pausa monstro aí, né? Nada, imagina. Você tá Tá. estudando aí as suas músicas? Como é que tá Eu, isso? eu, eu, eu tô preparando pra live. Agora eu vim aqui pro estudinho aqui, Hum, para ficar com o sinal da internet mais forte, porque ontem eu também tive problemas na transmissão. lá no... Agora, no meio, não sei o que aconteceu aqui. Deve ser Vamos porque tá longe, né, do modem. Tem que ficar do ladinho. Por incrível que pareça, eu tenho um repetidor ali do lado de casa, ali do lado, mas. E aí? Vamos voltando aqui na nossa conversa. Me conta, como é que foi? Fala aí sobre o Roda Viva, não sei, sobre qual processo você queria falar. Qual dos Ó, processos? Porque são muitos, né? Você está sempre em cartaz? eu tô sempre em cartaz. Eu trabalho com várias companhias ao mesmo tempo, né? É. Então, eu trabalho como ator e músico e diretor musical, compositor e tal, não sei o quê, do Teatro Oficina. Faço muitos trabalhos lá. Eu sou um filho da casa. Trabalho na Mundana Companhia também, que é uma companhia filha do Teatro Oficina. A gente já foi aí muito para o Rio de Janeiro. Trabalho também na Companhia Livre com a Cibele Forjás, grande Cibele Forjás. E trabalho também ocasionalmente no XPTO, do Oswaldo Gabrielli, que é um diretor argentino. E aí tem um trabalho de máscara maravilhoso, assim, né? Ah, Tem toda uma pesquisa Dali, Garcia Lorca, e eles fazem muitas coisas. Então, quem quiser procurar o XPTO, a Mundana Companhia, o Teatro Oficina, a Companhia Livre, todo mundo tem bastante material aí. E o Oficina, a gente está numa campanha Proteja a Oficina, né? Então, hoje foi lançado um podcast para dar um fim no Juiz de Deus, que os atores todos fizeram lá. A gente disponibilizou todas as peças no YouTube. Então tá tudo lá. E aí a gente ainda convida as pessoas para fazer um ingresso solidário, assim, proteger o Oficina, porque é um patrimônio histórico internacional, né? Então esses processos eles são muito interessantes, na verdade, assim. Eu agora fico muito na Mundana e na Oficina, sabe? Fico bastante assim. E aí eu tô sendo sempre fisgado entre uma coisa e outra. E o Roda Viva foi esse sucesso incrível que a gente não esperava, que a gente agradece muito, assim, o público todo, assim. E a gente tá sempre meio que voltando, né, em cartaz, assim, porque tem muita coisa para falar. E essa peça ela é muito atual, então a gente tá indo, estamos indo. eu, Cada não- eu ainda não ouvi no Spotify, que eu acho que lançou hoje, né? O do Pra Dar um Fim no Juízo de Deus, que são as peças. É a peça do. Não é uma peça, né? É um texto acho do que é um ator. manifesto, né? Se eu não me engano, é um manifesto do ator, assim. Aliás, eu sei pouco sobre isso. Eu não fiz parte dessa montagem, assim. Ah, tá. Então, a melhor coisa, assim, acho que as pessoas podem acessar ali o Oficina e ver esse trabalho bonito aí que rolou, assim, para dar um fim no Juiz de Deus, peça radiofônica. Como fazia, né, o Bertolt Brecht, assim, essa galera toda. Sim. E até no Brasil, né? As novelas, né? Se faziam muito por novelas de rádio, né? Radionovela. Nossa, total. Eu tenho um amigo, né, que é o Fred Allan. Eu acho que para quem não conhece o Fred Allan é o Foi. Zequinha do Castelo Rá. Então, assim, eu conheci o Fred no Teatro Oficina, né?
E aí ele já trabalhava com o Pascoal, quer dizer, é uma galera muito assim, o Fred ele é muito conectado com essa coisa da radionovela, das coisas assim. Então agora eles estão lançando também. O É uma Fred faz figura. sucesso no YouTube, É, ele uma tem muitos figura. seguidores. Imagina, quem que não conhece o Zequinha do Castelo rá tim Mas o Fred tem um trabalho de pesquisa de teatro assim muito forte assim. Ele foi também um dos meus grandes companheiros lá na oficina, o Fred. E aí ele sempre tem uma radionovela, sempre tá lançando. Tem que ficar esperto nas coisas do Fred, que o Fred Fred é é maravilhoso. um pioneirinho, assim, das coisas, assim, sabe? Ele vai sempre, ele tá sempre na internet, tá sempre fazendo isso desde sempre, assim, né? Desde Não, muito tempo. tá sempre, o tempo todo. O Fred, ele tem uma coisa bonita, assim, porque... Por que eu tô falando dele, né? Porque cada pessoa que a gente trabalhou, essa pessoa no teatro inspira a gente de alguma forma, né? Você aprende com todas as pessoas, assim, de várias formas. Cada um tem a sua particularidade, assim. E o Fred, o Pascoal, ele tem essa coisa do camarim, que eles chamam, né? Inclusive, que eles falam que é, como que é? O núcleo de artes, não sei o que, merda, camarim. Então eles estão sempre interessados em filmar o que são os atores dentro, só que fora assim de cena, dentro e fora, né? Você vê quantas mágicas que acontecem fora de cena, assim, as conexões que um e outro precisam estabelecer para poder entrar em cena quente, assim. Isso é muito legal. Então eles gostam de registrar essas coisas e postam milhares de coisas, né? Eu tô fazendo a nossa live no YouTube também. Só que no YouTube as pessoas só ouvem você, elas não te veem. Ah, E aí, salve YouTube! é maravilhoso. E aí elas estão me vendo, tipo, de lado, assim. É muito backstage, assim, sabe? Tipo, Ah, que você tá filmando ao mesmo tempo. ao mesmo tempo. É a live também Pô, no YouTube. Aí ela fica gravada no YouTube também, entendeu? Só ah, que não que tem ótimo. você. Só voz. Ah, tô chorando, mas tudo bem. As pessoas perderam sua reação, agora chorando em lágrimas, aos prantos. Não, E mas elas podem ver na live Bossa Nova que eu faço de noite, assim, daí tudo bem. maravilhoso, você tocando maravilhosamente bem. E são músicas que você ensaia durante o dia e vai tocar à noite, é isso? Como é que funciona o processo? Eu tenho ensaiado durante o dia. Na verdade, veio uma pira, assim, depois que eu vi todo mundo fazendo essa coisa de live, eu achei tão interessante, a Oficina tá fazendo também, né? E aí você vê lives incríveis, Pretitude, Mídia Ninja, Tereza Cristina, você vai vendo, Maravilhosa. assim, né? É incrível, assim, aí o que você perdeu, você vai vendo. E Ah, aí é uma nova comunicação para nós artistas assim, né? De registrar o processo, de reinventar e também está como se fosse uma estreia, é um exercício, né? De teatro. E aí eu quis me colocar nessa situação, falei assim, como será? Será que eu vou ficar nervoso? Porra, é um celular, tem pessoas ao vivo, será que é tanto assim? Você fica. E eu quero investigar esse processo, porque a qualidade da voz ela muda, a respiração ela muda, os dedos vão tremendo um pouco, entendeu? E eu vou me preparando um pouco, porque vai ficando legal, porque, por exemplo, você entrou na live, né? Outros amigos entraram, aí começa a vir gente de Berlim, gente de Londres, Rio de Janeiro, Recife, Brasília, é muito legal. Aí você fala, pô, meus amigos estão aí, né? Que praça que eu vou encontrar a galera nesse momento? É a praça virtual. Então tenho preparado algumas coisas assim. Aí hoje você me falou que era aniversário do Chico Buarque e eu ainda não tinha sacado, né? Aí já fui na live da Tereza Cristina ali, já vi que tinha coisas. Eu acho que aham, hoje, eu não sei se ele vai aparecer na live vai. dela ou se ele vai fazer uma live. Então, aí assim, não sei até que horas vai, mas eu só vou fazer minha live Bossa Nova depois que essa acabar. Não tem Vai, como, né? imagina perder uma live do Chico Buarque assim Impossível. no mundo. Ainda mais o Chico, que é super recluso. Assim, isso é uma coisa Super. curiosa, porque, poxa, não dá pra ver quem que tá entrando aqui na live, né? Eu não consigo ver. Eu tiro. Ah, safadinha. Bom, Mas um eu alô. sei quem tá online agora. Tá, então Tipo, um beijo pra todo mundo que tá tem um aqui com a músico gente. incrível online Tem, agora. quem que é? Fala pra mim quem que tá aí É outro Chico. O Não é o Chico, Chico Buarque. grande Chico. É Não, o sabe o que que eu Nogueira. vou falar? Eu vou falar uma coisa muito curiosa do Chico, porque eu, infelizmente, eu não conheço o Chico pessoalmente assim, mas, claro, eu estudo a obra dele, eu me influencio por ele assim, faz muito tempo, né? Porque eu comecei um garoto bossa nova do interior, 16 anos de idade, né? E a gente pega songbooks do Almir Shediac, aquela coisa, todo mundo que gosta de estudar e tocar violão passa por essa fase. E ainda é uma fase muito rica, né? Porque o Almir Shediac,
que infelizmente teve um final muito trágico, assim, ele foi assassinado com um tiro na cabeça. Um dos grandes artistas, assim, do patrimônio cultural, assim, sabe? Da memória musical, assim, brasileira, internacional, Almir Shediac, que mestre de muitas pessoas, assim, infelizmente teve um final muito trágico, assim. Mas se você procura no Google, você vai ver que a história dele, infelizmente, é uma grande tragédia, assim. Mas a obra dele perpetua, assim, por muitos estudantes de música, assim, né? Uhum. Então, assim, você tem obras de todo mundo, assim, da Rita Lee, do Ari Barroso, do Noel Rosa, do Vinícius de Moraes, Tom Jobim, muita gente, todo mundo que você imagina, assim. E por que que eu tô falando dele? Porque aqui, ó, tô aqui com o meu songbook do Chico, já que eu tô aqui falando com o Chico também, né, seu amigo aqui, então, assim, eu me influenciei completamente, aprendi a tocar violão por causa desses songbooks. Então eu fico estudando, sim. Aí agora com essa coisa da live me deu um axé. Eu falei, porra, eu quero tocar para os meus amigos. Eu não sei o que que eles estão fazendo de noite, mas eu quero tocar, eu quero cantar, eu quero exercitar a minha voz e meu corpo. Porque nós não estamos em cena agora, né? Então É. o corpo vai ficando frio. Então a gente tem que, de alguma forma, reinventar. Aí a gente está colocando no contexto da live. E o Chico, curiosamente, a gente ficou em cartaz com Roda Viva durante um ano e pouco tal. E o Chico não foi. É. E isso foi muito engraçado, porque assim, até onde eu sei dos bastidores loucos, assim, acho que o Zé se conectou com ele de alguma forma, via e-mail, não sei se eles falaram no telefone, assim, e o Chico permitiu que o Zé fizesse. O Zé é o primeiro grande, né, diretor que fez a montagem histórica de Roda Viva. Depois, nossa, teve tanta perseguição, né? Ainda hoje, É muitos, uma né? peça super. Tem uma história muito intensa, né? Com um período político, né? Da época. Totalmente. E nós achamos lá muito curioso o Chico não ir. Aí assim, ele não foi no Rio de Janeiro. E eu queria muito que o Chico Buarque tivesse visto a própria peça, apesar dele achar que a peça talvez não falasse coisas tão importantes, mas a oficina reinventou a reinvenção, assim. Foi muito Uhum. bom, foi muito legal. Foi importante, divertido. Eu tenho certeza que marcou aí muitas gerações de teatro que estão agora emergindo, né? Pessoas mais novas que a gente, né, Ju? Eu acho, que viram Roda Viva e que isso é uma semente que impulsiona para as pessoas fazerem teatro. Como as pessoas viram a oficina fazendo Sertões, sabe? Ou outras companhias que as pessoas são fãs, assim. Uhum. Então, Roda Viva marcou, assim, quem fez, quem viu. E o Chico não viu. Ai, meu Deus. Uma pena. Mas ele não viu nem não fez nenhum comentário, assim, não rolou um comentário. Eu não faço a menor ideia, assim, porque a gente tem amigos que são próximos dele, mas, assim, ninguém falou absolutamente nada, assim, sabe? Mas eu entendo que o Chico, ele é ele é um agente secreto, né? Ele é mais recluso, ele é mais quietão. Eu acho que ele não gostaria de agitação, assim, pegasse ele. Eu acho que é por aí, acho que ele é mais tranquilo, assim. É, não sei. Mas seria muito bom, porque até mesmo assim, eu sou músico, ator e também compositor. Então eu peguei muito texto do Chico e compus muitas músicas novas pro personagem que eu fazia, o Anjo. Então, assim, lá na oficina a gente faz isso, né? Então eu Uhum. completei, a gente vai completando a obra. Muita gente compôs coisas lá, então foi legal. É, tem uma coisa muito autoral, pelo menos no Roda Viva que É, vocês montaram, né? Tem muita coisa autoral, assim. eu posso dizer que existem músicas que são Chico Buarque e Guilherme Causavaro. Assim como tem músicas que tem Bertold Brecht e Guilherme Causavaro, porque a gente vai e se mete a cara, né? A gente musica Uhum. essas coisas de teatro e tudo mais. Sim. Você sabe, né? É, fica à vontade se você quiser tocar em uma música de autoria sua ou de autoria do Chico Buarque, estamos aí. É, depois eu vou pensar. Eu separei um Chico aqui que eu vou tentar colocar na live hoje aqui. E aí eu coloco daqui a pouco. Vamos conversando aqui que a gente vai esquentando aqui. E Porque, eu inclusive. Fala. na Mundana, eu lembro que eu assisti uma peça que era o Dostoevsky Trip, que você fazia aquele traficante de droga, eu acho, né? E Dealer. era um dealer. E vocês estão montando essa peça ou é uma outra peça? Qual é? Não. A gente está montando uma peça chamada Guerra em Iperuígue, que na verdade é. Assim, a gente agora tem se encontrado via Zoom toda semana, né? Eu tenho encontros às vezes que eu não vou, assim.
Mas assim, a Mundana trabalha muito com pesquisa e a gente tem assim, imagina, né, teatros que são acompanhados por antropólogos para falar sobre o assunto, né? Geralmente a gente lê um texto, leva ele para casa e aí a gente começa a decorar, discute com o diretor ou briga com o elenco e aí a peça vai começar a ser montada, às vezes com patrocínio ou sem patrocínio, né? A Mundana tem uma peculiaridade assim que eu nunca vi em outros lugares, que a gente tem assim a gente vai assistir aulas de pessoas especializadas num determinado assunto, né? A gente faz muitos workshops, é uma companhia que se dá o luxo de fazer workshops de cenas, então tudo que a gente faz assim é uma peça, é uma companhia assim que a gente, por exemplo assim, a sua opinião conta tanto quanto a minha, se você pensa na cena de uma forma específica, você faz um workshop do jeito que você acha que aquela cena tem que ser. Eu faço do meu jeito. Aí, às vezes, a gente pode combinar um junto. Então, Hum, são práticas de teatro, acho que usual em alguns grupos. O oficina não é assim, a gente não faz assim workshops, assim, a gente vai descobrindo de várias formas, mas assim, essa de sentar, ler e falar, vamos agora saber da opinião de cada um, porra, seriam 60 workshops lá dentro, não daria. Na Mundana, aham. sempre um elenco mais ou menos de 10 pessoas. E aí a gente faz esses experimentos. Então a gente passa por algumas semanas assim de reconhecimento do texto, leitura, vamos treinando o corpo junto e a voz. E aí a gente começa a partir para os workshops, mesmo sem saber muito aonde a intuição do ator te convoca para pensar que aquela cena poderia ter esse tipo de leitura. E a gente vai errando bastante. Aí a gente começa a juntar fragmento daqui, fragmento dali. Aí a gente começa a falar, pô, isso aqui é interessante, isso aqui poderia contar essa cena. Então vamos fazer assim. Aí a gente começa a galgar essas pecinhas assim que muita gente juntou, né? E essa peça, Guerra em Peruígue, ela fala especificamente assim eu vou chamar de invasão do padre Anchieta, né? Quer Uhum. dizer, É, que quanto quantos ameríndios assim sofreram assim na mão dele, assim do ponto de vista, e que dizimou, né? ele foi um grande traidor da pátria, ao mesmo tempo que contribuiu para muitas coisas, que eu não sei exatamente que coisas são, porque essa contribuição também ela reverbera hoje num ponto que é um ponto muito complicado, né? Um ponto Assim, nefrálgico brasileiro, né? Que é o que a o. gente tá, então, o que a gente vê assim sobre toda essa coisa da demarcação, da não demarcação, reconhecer, não reconhecer, isso tudo é complicado. Quer dizer, pensa que desde o padre Anchieta, essas coisas, não é tipo assim, agora, o governo de agora resolveu falar isso. Não, uma coisa Não. é hereditário. São muitos governos, são muitos reis assim falando que, sabe, chegaram aqui, estupraram todo mundo, mataram todo mundo e porra, né? Uhum. E aí a gente está analisando pontos de vista sobre que nessa peça a gente não fala exatamente que o Anchieta ele é o inimigo da pátria. Tem isso também. E o índio tem um lugar, aí não, o ameríndio tem um lugar. Aí a gente começa a falar sobre as alianças, você entende? Falou assim, então, o ameríndio ele não é, o povo indígena não é inimigo. Talvez o camponês não seja inimigo, talvez o militar não seja inimigo, talvez o branco e o preto não sejam os inimigos, mas todo mundo tem alianças. Aonde essas alianças levam? E no caso, a gente contando historicamente, a gente está contando via Ailton Krenak, né? O Krenak, que ele é um filósofo, né? O Krenak ele é um grande filósofo, assim, um grande líder indígena e filósofo, assim. E Uhum. aí a gente vê também do ponto de vista assim, por exemplo, todo mundo acha que foi uma coisa muito romântica, né? Os portugueses vieram aqui nas caravelas e tal e descobriram, né? Não teve descoberta, teve invasão, teve matança, teve tudo isso. Beleza. E aí assim, o Krenak ele atenta para quando os portugueses chegaram, já existia todo mundo. Os pretos estavam aqui, sabe? Os ameríndios estavam aqui, estava todo mundo aqui, tinha branco também, assim, tinha francês, e eles foram mais um que chegaram. Ó, cheguei, mas aí eles resolveram falar, opa, peraí, aqui nessa terra tem riqueza, então vamos, né? E aí a Uhum. gente começa a fazer um ponto de vista que depois do Anchieta ter tentado catequizar todo mundo de várias formas e achar que era um absurdo, né, o que os ameríndios faziam assim,
Aí ele resolveu começar a mandar cartas para a Europa dizendo que aqui eles são o demônio encarnado. E aí ele começou a fazer alianças aqui para catequizar e não conseguia. E aí ele foi para outros lugares, porque aí a gente está falando assim, são várias lideranças indígenas também. Iperuígue, né? Que tem o Aimberê, o Conhambebe, tinham pessoas que tinham interesse nessa. Eles viam o Anchieta como, não como um cara ruim, tanto é que eles aceitaram ele chegar aqui, né? No Brasil, né? Eles achavam que ele era um grande pajé também, porque ele tinha conhecimento, mesmo sendo branco, ele tinha o conhecimento, ele tinha objetos e aquilo era uma coisa que impressionava. Os ameríndios viam algum significado naquilo. Mas aí depois o Anchieta foi para outro lugar e falou: naquela terra não tem solução, mata todo mundo, né? E isso é muito louco. Ele chegou com 19, 20 anos de idade assim no Brasil e morreu com 60. Então o cara tinha um plano todo para vir aqui e estabelecer uma coisa. Não sei o que ele queria, mas ele queria alguma coisa que hoje reverbera, né? Uhum. E é pesado. E é difícil as pessoas tirarem da cabeça, restabelecer outros valores, assim, é complexo. Então a gente analisa mais ou menos nesse lugar. Tem um inimigo? Quem é? Ou se não tem, quais são as alianças que são feitas entre todos os povos, assim, né? Hoje em dia, a gente vive de alianças também. Então, acho que a peça, a gente agora está rediscutindo o formato dela. Então, a gente está pensando na música, está pensando na luz, no figurino, a gente pensa todo mundo junto, uma companhia, assim, que tem a sua, como é que eu vou dizer? Tem a sua pluralidade de opiniões, Uhum. mas é obviamente que depois, num processo, não dá para você achar que todas as pessoas. Assim, a gente vai afinando o pensamento, né? Você concorda com uma coisa, eu concordo com outra, a gente vai juntando, vamos chegar num acordo aí. Então, Uhum. para quem quiser conhecer o trabalho da Mundana, tem aí no Instagram os últimos trabalhos que a gente fez aí com Guerra em Peruígue, que a gente chegou a fazer apresentações, algumas na Oswald de Andrade, como ensaios abertos. Ainda estamos pesquisando, né? A gente tem uma atriz maravilhosa, que é a Zahri, que a Zahri ela é guarani. Eu vou falar besteira que eu não sei exatamente a região que ela é, porque ela sempre fala e eu esqueço. Mas ela também não sabe que eu sou de Bragança Paulista, né? E ela é uma amiga muito maravilhosa e ela é uma multiartista muito foda demais. A Zahri Guajajara, Zahhy, ela tá aí também no Instagram e a Zahria é um show, assim, cara. Uma pessoa muito foda. E é isso que é maravilhoso, assim. Lá na Mundana, a gente tá tentando fazer uma peça das quais os brancos, a gente vai fazer só papel de branco. Aí falou assim, pô, vocês chamaram a Zahri, ela é indígena. A Zahri vai fazer só papel de indígena? Então a gente está tentando assim, não, a Zahri também é Anchieta, eu também posso ser ameríndio, então a gente está tentando misturar de alguma forma, assim. A gente está Sim. descobrindo. Processo, você sabe, processo é tipo, a gente vomita, a gente pode errar bastante, e depois a gente vê se a gente está fazendo uma cagada, se a gente está contando uma coisa nova. Então, na Mundana a gente está nesse processo agora. Guerra em Peruígue, estamos em pesquisa. A gente quase ia estrear um formato, veio a pandemia e a gente Então, fez o que todo mundo deveria fazer, né? Que é a reclusão. É isso aí. uhum. E sim, eu acho que falar de processo é sempre falar de antropologia, né? Um pouco assim. Acho que é interessante falar disso, assim, mas até porque o própria oficina também, de alguma forma, esse assunto atravessa, né, lá na oficina, assim. E Nossa, dentro com total. certeza. A oficina é um palimpsesto de informações, assim. Ali a oficina é uma coisa muito interessante, porque na quinta série eu tinha aula de história e achava, como uma criança, assim, fui para uma escola e pensei, falei assim, com certeza, né, os portugueses descobriram o Brasil, aquela coisa. Aí você vai para a oficina, eu conheci um cara chamado Euclides da Cunha. Um cara chamado Zé Celso, uma companhia chamada Teatro Oficina. Aí eu falei assim, puta que pariu, tem tantas outras camadas que a gente não sabe. O que é que os livros estão ensinando? Quais são os pontos que eles estão ensinando, né? Não existe um ponto só de vista, são muitos, são vários que a gente às vezes nem sabe e vai descobrir só depois que a gente atingir uma certa idade. Melhor a gente saber de tudo agora, né? Mas as informações às vezes não chegam. Elas são escondidas às vezes.
não sei se chega a ser na maldade. Eu acho que o currículo, a reforma do currículo escolar, que eu dou aula de história, né? Então eu sei um pouco, É, assim, tem agora umas obrigatoriedades, falar da história dos indígenas, de povos negros, enfim, de falar disso e mencionar isso com mais explícito, né? Não deixar isso tão obscuro, assim, mas também não é uma. É porque é muita demanda para um professor, às vezes, é, ter que lidar com todas essas coisas, assim. Então, é uma coisa do livro, que também, os livros que didáticos que tem tudo uma política, né? Uma política envolvida nisso e que vai para a sala de aula. É assim, é meio que isso. Mas a literatura também já é um outro campo, que é muito vasto, né? Que a gente pode. hoje em dia a gente quer saber de coisas assim, basta a gente ouvir assim todo mundo que está falando, tantas vozes assim que estão na rua, assim, que estão na internet também, todos os jornalistas livres e mídia ninja e pretitudes assim, e movimentos indígenas, então a gente aprende mais com eles assim do que você recorrer a um livro de uma história que é uma história que está sendo totalmente, né? Agora ela está sendo completamente triturada, né, em relação a tudo isso, né? Por isso que eu falo do Anchieta, eu tô falando porque o rolê dele até aqui bate num lugar assim que é sinistro. E aí a gente, como processo de teatro, a gente vai investigando todas as camadas que são possíveis, né? Às vezes, no meio do caminho, faz alguma coisa assim, fala assim, nossa, isso aqui você vai entrar no roteiro, põe isso aqui. Não sei. Sim. Essa documentação do Brasil das antigas, né? Que imagino que ele mandou cartas. Deve ser uma. São cartas horríveis, são cartas horríveis. Não é, Nossa, pintou a imagino. imagem assim, não sei, para quem tiver estômago assim e quiser ler as cartas do Anchieta, você lê assim, você fala, puta, caramba, é outra visão, tá todo equivocado assim. Uhum. É. É um processo de redescobrimento, né? Sobre a história, né? Tipo, você tá lá lendo a carta do Anchieta, fala, gente, eu aprendi isso na escola, dessa forma que o Anchieta tá falando. Meu Deus do céu, que zoado, né? Que É, estranho. mas é muito bom também quando cai a ficha, Uhum. porque não existe só um lado da história, né? Engraçado, né? A gente tá falando um pouco de teatro assim, um pouco não sei o quê, um pouco não sei o que lá. Daí eu fico vendo assim que a gente tem tanta divergência política entre famílias, e entre grupos, e na rua, no supermercado, em qualquer lugar. Aí eu penso assim que o Anton Chekhov ele fala assim que existem três verdades: a sua, a minha e a verdade. E aí eu penso nisso assim, depois parece que tem uma história bonita assim, quando um professor de filosofia queria discutir a verdade com o Buda, né? E aí o Siddhartha, ele falou assim para o professor de filosofia, bom, se nós vamos discutir a verdade, é melhor a gente ficar em silêncio, Uhum. né? A É, verdade, às vezes, ela está mais no silêncio do que falar coisas que a gente acha que é, porque tem vários lados da história. é. Então, e o teatro é bom, né? Porque o teatro ele desmascara tantas coisas assim. A gente aprende tanto, e é isso mesmo. Quando você acha que, eu aprendi isso num livro, talvez quando você vai fazer teatro, você vai comer aquela informação e ela vai vir de uma outra forma, que você vai ter contato com várias outras pessoas também que vão influenciar a tua cabeça, né? É. E agora com essa multiplicidade de vozes, né, que a gente está vivendo, assim, acho que nesse ambiente que está um pouco sendo um ambiente comum, né, de convivência, tem uma coisa além da disputa, né, de narrativa, do tipo, não, calma aí, não pode ser um jornalista branco falando de uma questão que é racial, assim, como é que é isso? E aí, eu acho que a gente está vivendo uma reestruturação disso, assim, como é que estava cagado o sistema, né? Assim, de uma. Bom, sempre tá. Sempre tá, eu não sei, sempre vai, infelizmente a gente não pode também se conformar com isso assim, né? Como eu acho que como artistas assim, a gente tem um lugar assim que a gente vai sempre pegando essa engrenagem assim de tudo que está acontecendo assim e reaprendendo muita coisa também. Porque uma coisa, às vezes uma opinião que você tem, ela cai por terra assim, sabe? Você fala, eu acho que era isso. Aí vem alguém assim e fala, não, vocês estão completamente equivocados.
tem isso, tem isso, tem isso, tem isso. Agora leva isso em consideração, leva isso para a cena. Depende, são pontos de vista, né? O Uhum. ator usa a intuição. Então, de que forma que você vai usar essas coisas assim? Por isso, o Oficina, eu acho um lugar muito bonito por causa disso, assim. Às vezes a gente está fazendo uma cena, o Roda Viva, por exemplo, e logo todas as informações que vão chegando de lives, de posts, de memes, de fake news, a gente vai incorporando. Isso é muito legal. Quando você está num teatro assim que está fazendo uma peça mais clássica e está lidando com um único texto, você fica você fica às vezes assim, tá, então será que eu consigo dar um tempero atual, alguma coisa assim, de que forma? E às vezes tem diretores que não permitem também, assim. Porra, podia trocar essa frase por essa frase aqui, sabe? E aí não permitem, às vezes. Aí você fala, nossa, mas esse texto aqui não cabe mais agora, nesse momento, assim, sabe? Mas vá lá, tem gente que quer fazer um teatro mais político, tem gente que quer fazer um teatro mais comercial. O teatro comercial pode ser político também, né? O teatro político pode ser comercial. Vamos ser antropófago nesse lugar também, assim, né? Tudo, essas coisas, as coisas são pop de várias formas, assim. E agora o que mais tem é a cooptação da política nos pontos de vistas de minorias, não, de pautas políticas, enquanto cooptadas pelo grande capital, pelos grandes produtores, pelos grandes, né? É, agora, onde é que estão os mecenas? Cadê essa galera, assim, para apoiar o teatro, a nossa cultura? Eu tava vendo, assim, uma vez eu tava vendo o Greg News e falou uma coisa muito interessante, assim, que eles estavam fazendo sobre o K-pop, sabe o K-pop? Né? Que é essa música pop coreana e tal, não sei o Eles quê. estão super contra o sistema, o K-pop. Estão tipo Então, revolução. de qualquer forma rende assim milhões, bilhões assim para o governo Bilhões. assim e o governo apoia e exporta. Quer dizer, aí o dia que o nosso resolver assim voltar a apoiar, né, a cultura assim dessa forma assim, a gente explode, porque tudo que tem aqui, né, todos os tipos musicais assim que a gente tem assim, né, é isso, é o funk, é o samba, são as coisas tradicionais, e a gente tem muita coisa brazuca, e tem músico misturando jazz com música brasileira, né? E é isso. E aí, assim, a gente tem muita coisa para poder exportar, assim. De repente, o governo tem essa sacação, o Paulo Guedes vai ficar muito mais rico do que ficar investindo no nióbio. Mas isso aí eu não sou economista, né? Melhor não falar mais nada. Não, mas o que a gente vive hoje é uma total imbecilidade com relação a todas essas coisas, né? Na verdade, é uma incapacidade completa de entender isso que você está falando, por exemplo. Não existe esse tico com teco aqui, não juntou essas peças, entendeu? Acho que não. É, porque não vem a cultura como, assim, acho que assim, por exemplo, assim, as pessoas que são mais novas que a gente estão fazendo teatro ou não estão fazendo teatro, teatro é tão necessário, assim, né, para tudo que se faça, a música, a cultura em geral, assim, para, assim, ter uma formação, assim, acho que mais humana, assim, né, um pensamento mais humano, assim, por exemplo, quer dizer, se eu tiver um filho agora e tiver uma opinião determinada e ficar enfiando na cabeça dele, talvez ele seja completamente ao contrário, talvez ele seja pior do que eu tô falando, assim, saca? Então, eu acho que se a gente tem sempre cultura nas escolas, de uma certa forma, cultura musical, seja teatral, seja dança, seja ecologia, alguma coisa assim mais orgânica assim do sistema humano, eu fico imaginando assim que talvez no futuro essas crianças que vão se tornar políticos assim, de repente com esse passado, com essa base assim artística, que não sejam atores, mas tendo passado por isso, por essa, sabe, por esse conhecimento, por essa convivência toda, eu acho que a cabeça do ser humano tem essa esperança assim, mas a esperança ela vem através da arte assim, não Uhum. só estudando números, né? Não só estudando a estética, não só estudando os prédios que eu vou levantar naquele bairro e as árvores que eu vou cortar, né? Porque hoje em dia a gente está vendo que isso tudo nem serve para muita coisa, né? É só para criar degraus assim, desiguais, fazer a gente sofrer, fazer um monte de gente não ter, né, acesso àquela coisa. Isso tem que cair logo, está caindo porque muita gente está engajada nisso, né? Estamos tentando de várias formas, assim.
E o teatro é um ato político por si. Travou. Já é a contrapartida, já Será que ele é. vai me escutar enquanto eu falo? É. Tô ouvindo. Ah, eu não, o que eu acho assim é total isso. Acho que é um pouco por aí, né? Dá pra gente ir pra essa discussão aí, vai longe, né? Uma coisa Não, que. vai assim, quando a gente entra nessa discussão, realmente eu prefiro ficar quieto e ouvir várias pessoas falando, né? Várias outras que têm muito mais assim para falar e muito mais coisas importantes, muito mais experiência, vivência, que vão revelar pra gente assim, como artistas, né? A gente fica atento, né? Não somos pontos assim, né? A gente toma um raio assim. Então, o fulano falou uma coisa, você já fica meio assim, eletrizado com aquilo assim, né? E aquilo vai reverberar em você de alguma forma, numa letra de música, numa performance, numa montagem de teatro, onde quer que você esteja. E até uma própria reprodução de alguma. Às vezes você estava falando da montagem que é muito tradicional, muito fechada. Às vezes até no entendimento de uma cena, assim, que você está um pouco. Nossa, o que isso tem a ver? Não tem nada a ver. E na verdade o que falta é uma compreensão do que. Calma aí. Tipo assim, imagina montar o que a gente está vivendo agora no teatro, assim. Você vai falar, daqui a 20 anos, a garota vai falar, gente, isso não tem nada a ver com a minha vida, eu nunca fiquei em É, casa durante 3 meses. Aí você vai ficar assim, não, mas aconteceu. É tipo, a realidade, aonde que tá, aonde que bate, né, ali a ficção e a realidade elas nesse... andam de mão juntas, né? Elas estão de mão dadas o tempo inteiro, né? A sua vida está dentro do teatro e o teatro está dentro da sua vida, né? Então É, imagina assim, todas as vezes que a gente estava em processo assim de teatro, assim, então acho que todo mundo assim, você no meio de uma sala assim, montando uma peça, e aí de repente estoura assim no Facebook, no Instagram, alguma coisa assim, ó, gente, vamos pra rua agora, né? Mas assim, uhum, esse já é todo o ato teatral assim, né? Possível assim, vamos pra rua. Ficou marcado isso, né? E é isso que a gente deve fazer o tempo todo. Agora, nesse momento, assim, a gente se pergunta, né? Puta, ir pra rua é. Cada um tem uma opinião sobre isso, né? É foda. Eu gostaria de ir, minha assim, opinião. gostaria de ir bastante, assim. Mas aí eu morro de preocupação também, porque tem um monte de gente em casa aqui também, né? Então não É, dá. Então a gente vai inventando mesmo pelas lives e vamos trocando ideia. Um monte de artista lindo, assim, que tá falando sobre coisas assim que talvez a gente nem tinha tempo, assim, pra ouvir, pra ver, pra fazer. total, total, Né? amigo. Daqui a pouco a gente vai ter que fazer ensaio. É isso, muitas companhias de teatro estão fazendo ensaio pelo Zoom, pela live, né? Agora, eu não vi ainda, mas parece que o Grupo Galpão, assim, fez um processo de teatro, lançou acho que no YouTube, um processo que eles gravaram através do Zoom. Eu ainda não vi. Me falaram que é incrível, assim, fizeram num formato muito interessante. Eu vi que eles estavam fazendo coletâneas de dramaturgias a partir de histórias da quarentena, né? Então, tá Então, tendo esse processo também, assim, deles. Eles estão tendo nossa, se descobrir, né, enquanto companhia, assim. É um exemplo de companhia, né, das antigas também, assim, como oficina. E grande que, galpão. É, cara. E aí a gente fica pensando agora, né? Onde estão os mecenas para investir no teatro? Porque tem tanta gente rica no Brasil que é isso aí, né? Quando você vê as postagens do Freixos, cai na real, assim. Você fala assim, porra, você- cadê a taxação das grandes fortunas, né? Que a gente achava quanto tempo, né, que demora para isso acontecer assim. E aí então, quantos auxílios uma pessoa só, um milionário, um bilionário brasileiro consegue bancar? E quantas companhias de teatro uma pessoa poderia bancar, entendeu? É doido. É uma matemática muito louca. é uma matemática muito louca. Não, é um pouco que o sentimento, né, agora que a gente passa, que é tipo, gente, essas pessoas ricas nessa casa enorme. E tem essa coisa da casa das pessoas que explana geral, né? Ver assim, essa galera, esses artistas, superstars, não sei o que, Madonna naquela banheira, não sei o que, você fica assim, gente. Nossa, mas você viu que tem um monte de artista assim, mainstream americano, que eles, nossa, eles estão assim doando milhões assim para a causa Sim, assim, de certa forma assim, os Estados Unidos entrou numa organização assim
né, em relação aos artistas, à cultura, de uma certa forma, que é diferente da que está acontecendo aqui. E aí eles estão, né? Eu não tenho visto peças americanas através de lives, eu não sei se tem grupos fazendo, com certeza deve ter, mas isso é muito doido, cara. Puta que pariu, a gente vai reinventar, a nossa geração vai sair assim com uma outra cabeça. O mundo tá fazendo um detox dos seres humanos, exatamente, um detox da gente, né? Muita postagem, muita falação, muita atitude que você não pensa, você não raciocina, aí tu vai lá, né? Muita violência gratuita na rua também, assim. A rua é só violência nesse momento. Eu não consigo entender a rua agora, nesse momento, como um ambiente de paz e confraternização. Eu sempre olho com uma sensação de medo, primeiro de ser contaminada, segundo de ser, tipo, agredir. É porque é uma agressão, né? Ter o contato com uma pessoa agora virou um processo de agressão muito intenso, assim. Você, não, calma, eu preciso respirar. Você está de quarentena também? Você sabe E aí, uma coisa interessante assim, né? Tava vendo assim que os japoneses assim, no DNA assim, tem uma coisa que você, isso tem a ver com teatro também, né? Ele se aproximar de você, o fato de eu entrar em contato com a sua flafosfera, você adentra um campo assim, j- já é uma violência, é um ato assim. Então, eles tomam muito cuidado com o perímetro assim do corpo, sabe? Os arredores assim, né? Então, o brasileiro tem essa coisa, você toca, você lambe, você faz o quê? Morde a orelha, puxa o cabelo, você joga remela, faz assim, né? O japonês me cospe, parece. Tem um cuidado, o oriental tem um cuidado a mais, né? Tem uma calma para se aproximar, né? total. Mas eu tô falando isso e essa é a coisa mais louca, porque veio da China também. Isso é o mais louco. Mas no caso eu tava falando dos japoneses, mas eu não, agora nesse lugar, Não, cara, é um orientalismo que a gente também não entende, a gente não conhece muito, assim, né? Uma coisa que, tipo, a história dos orientais é uma coisa, até para quem estuda isso, é difícil de entender, assim, você fica, meu Deus, como é que tem essa paciência com o ser humano? Isso não é uma coisa ocidental, né? É uma coisa da não, história deles. nós ocidentais a gente é muito impaciente com qualquer coisa, né? Até em processos de teatro. Quem que vai passar 9 meses estudando uma peça? Não, 2 meses, vamos estrear, pelo amor de Deus, tem que pagar conta, uma coisa assim. Aí você vê aquela galera do Butô, daquelas coisas orientais incríveis que estão. Aquele Tadashi, aquelas orientais estão há anos fazendo aquilo. Você fica. Tem toda uma calma, né? Tem o Teatro Noa, então, do Zen Noé. Shikibu, assim. Eu lembro que lá no oficina a gente estava começando a fazer Tanico, que foi a primeira peça que eu fiz a direção musical, né? Era uma remontagem, porque o Luiz Martinez Correia, que é irmão do Zé, que foi assassinado com 107 facadas, um crime homofóbico horrível, né? Que todos os artistas no Rio de Janeiro da década de 80 saíram para as ruas também, assim, aconteceu um movimento, né? Daí, inclusive o Caetano, ele fez uma tradução assim com a liberdade poética do poema do Mayakovsky ou do Meyerhold. Se tiver alguém da oficina, vai me lascar porque é um desses dois. E aí tem aquela do Ressuscita-me, né? Essa música que a gente canta muito no dia 23 assim, lá na oficina, que foi o dia que o Zé foi assassinado, dia 23 de dezembro. Então é um ato de resistência. Então o Zé, em vez de parar, né, não vou fazer teatro, tô de luto, meu irmão morreu e tal, não, eles fizeram a peça. Então todo dia 23 é um dia extra para a gente fazer uma coisa, né? É um ato muito bonito. E aí o Luiz, ele fez em 96 do Mar, que é baseado no Brecht, aquele que diz sim, aquele que diz não, né? Foi uma mistura assim. E aí a gente, em 2008, Bossa Nova estava completando 50 anos. O grupo do Oficina estava completando 50 anos também, né? De fundação e tal, nascimento. E aí a gente resolveu fazer essa peça, né? O rito japonês, o rito do mar, que fala quando os, os japoneses vieram para cá na década de 30, que tinha toda aquela promessa assim do Vargas e tal, não sei o quê. Os japoneses vinham para cá, iam se enriquecer no café, iam voltar para as famílias, né? Mas na verdade a história não é essa, né? No final das contas, todo mundo foi obrigado a ficar, uma miséria absurda, deve ter vários outros lados da história também.
E a gente fez uma peça, O Rito do Mar, Tanico, que está disponível no YouTube também. Essa foi minha primeira montagem, minha primeira direção musical, porque era uma coisa toda bossa nova. O Zé começou a pegar esse texto, que era uma mistura de Luiz Martínez Corrêa com Brecht, assim, com o Teatro No, Zen Chiku, e a gente começou a transformar aquela fala numa coisa bossa nova. E aí a gente começou a fazer tudo em bossa nova, assim. E era tudo a maneira que a gente entendia o oriental aqui no Ocidente, sabe? E isso é a coisa mais louca, porque o ator, a atriz, usa muito a intuição o tempo inteiro. Às vezes você está lendo um texto, você não sabe exatamente como você vai falar aquilo, como que você vai fazer. Às vezes você já tem uma forma de fazer assim, que ela se apresenta equivocada depois, quando você está no palco assim. E aí, isso é muito louco. Aí vai para essa coisa do Tanico, assim, o Rito do Mar. E aí, de repente, o Zé contou uma história assim sobre o Grotowski, sabe? O Grotowski, assim, falava assim, na década de 60 eu acho, assim, a oficina começou a comer o Grotowski, entendendo aqueles processos vocais dele, umas coisas assim, e eles leram um livro. E eles começaram a fazer os exercícios lá na oficina, eles, né? Achando, não sei o que eles faziam exatamente, mas eles interpretavam o Grotowski na forma brasileira, dentro do Bexiga. E achavam que era aquilo. Aí, uma atriz, acho que foi para a Europa e trouxe um VHS na época, assim, né? Dessas práticas que estava escrito no livro, assim, do Grotowski, assim. E aí, quando eles viram, eles falaram, nossa, que horrível! Não era nada disso que a gente tinha entendido. Meu Deus, Grotowski. Aí o Zé falou, pô, a gente comeu o Grotowski, o nosso é muito melhor. Sabe? Então, é isso. Você vai ler o Brecht com a sua interpretação, com o seu grupo. Pode dar milhares de interpretações. Ela pode ser péssima, pode não ser, pode ser uma redescoberta, o que seja, né? Então, assim, por exemplo, isso que eu acho foda, assim, por exemplo, você... Eu não sei se foi pro Rio de Janeiro, Terror e Miséria. Então, a galera pegou um Brecht, assim, e fez uma pretitude fodida, assim, porque eles pegaram o hip hop, assim, do Brecht, revelaram um outro lugar, assim, que é agora. E é maravilhoso, é uma peça muito forte, assim, com um elenco, assim, incrível, misturado, preto, branco, e é foda. E a galera era do hip hop também, assim, é muito foda. Eu achei incrível esse trabalho. Então, você pega um Brecht, por exemplo, assim, e vai contar ele de uma forma diferente do que você acha que vai ser um teatro de palco italiano e vamos colocar um figurino chique de época e tal, né? Uhum. Você olha aquilo e você fala assim, puta, eu acho que nem cabe mais dentro do que a gente está querendo, né? Mas pode ser também, mas eu acho que é mais interessante a gente ver de outra forma, né? Sabe? Sim. Então fica na interpretação de cada um, assim. A gente estava falando, na verdade, dos distanciamentos oriental, né? Que estava um pouco... Olha para Distanciamento você ver, oriental. olha como distanciou agora, né? Eu como ocidental distanciei e fui para Você outro deu lugar, mas seu ponto, e você deu seu ponto de vista sobre o que para você é distanciamento social, segundo você, né? Que é tipo, na peça do não sei o que, a gente fazia de tal forma. E aí deu sua experiência, na verdade, mais do que propriamente o que é o distanciamento. Distanciamento, só não, o distanciamento. na verdade, assim, eu não sei nem de qual distanciamento a gente está falando. Se a gente está falando do distanciamento corporal, o distanciamento psicológico, em cena, né? De qual você se refere agora? Na verdade, é porque eu acho que o distanciamento corporal, né, que trouxe nessa conversa, que a gente estava falando da rua, que era uma coisa, estava Sim. sendo uma coisa muito violenta, né, porque justamente as pessoas estão se aproximando, tipo, gente, Se não. aproximando no momento que é mais difícil, né? De se aproximar assim, né? Imagina, e o teatro que é puro contato, né? É o teatro. Toca em você de várias formas, assim. Às vezes o teatro também não precisa se tocar também corporalmente, né? A gente toca olhando no olho do outro, né? Toca, toca no outro cantando uma música, né? Fazendo uma coisa, inclusive a distância, né? Porque a gente também tem todo o teatro de estádio, a gente também está falando de uma coisa que acontece completamente longe, né? Você está lá na cadeira sentado, você está vendo o cara no palco e é como se eu estivesse do seu lado, porque a sensação ela é muito vibrante, às vezes, né? Ou na maioria das vezes. Agora, na rua
Na rua é isso, vai lá na 25 de março, por exemplo, assim, vai em dias cheios na Praça da Sé, é isso, cara, o toque inevitável, né? Então, e Inevitável. a gente contracena com esse toque, né? A gente tem que contracenar com esse toque também, né? Agora, o toque em cena, de certa Tá dando uma travadinha. A gente não tá te ouvindo. Bom, voltou. voltou. Eu tô ficando preocupado para fazer a live hoje de Bossa Nova, meu Deus. Muita gente em casa usando a internet. É por causa disso? Será? Talvez. Mas eu vim pro ponto mais forte aqui. Ah, então deve ser a hora também, né? A sua live começa às 23h23, é isso? Tô tentando marcar, mas se a Tereza Cristina estiver fazendo uma live com o Chico, eu quero ver. Vocês Eu não vou são. querer, eu não vou querer roubar os meus 7 fiéis amigos que entram na live assim. Eu também quero que eles vejam. Mas Eu não você deixa faria. gravado no IGTV. Não, eu deixo, mas assim, eu só deixo gravado o que eu acho que pode ser interessante. Ontem eu fiz um, aí eu não deixei gravado não, porque não tava, não deu certo. Não tava bom, não tava bom. Porque ó, isso eu não sei, os artistas que estão se apresentando na live, se você está fazendo uma coisa musical, é doido, você entra num estado assim cênico mesmo, você fica nervoso, não no mau sentido, mas você fica. E aí altera a respiração, os dedinhos dão uma tremida, você dá uma suadinha, né? Uhum. Mesmo a gente que está acostumado com palco e lidar com pessoas, entendeu? Eu fico muito mais à vontade ficando nu na frente de 1000 pessoas, às vezes, do que tocar voz e violão tão intimista. Uhum. São coisas, né? Cada um tem a sua. É tipo cinema. É tipo cinema, né? Sem ensaio, no caso, né? Só live. É, mas assim, puta, e eu terminei de assistir a Caixa do Kubrick agora, né? Nossa, como eles ensaiam, meu Deus, como eles ensaiavam, né? Pô, também você foi Aquela logo em atriz, quem, né? aquela atriz do Iluminado lá, meu Deus, ela chorou tanto, assim, ela perdeu o cabelo, ela desidratou de tanto ensaio da mesma cena. E a Nicole Kidman e o Tom Cruise também falavam assim que de olhos bem fechados eles também ensaiavam várias e várias vezes, às vezes 60 vezes assim a mesma cena. É, meu. Da mesma forma que o João Gilberto repetia e repetia e repetia tantas Ai, coisas assim, Beto. sabe? Você sabe de uma história curiosa do João Gilberto? Que uma vez eles estavam fazendo um livro meio de detetive musical. Algumas pessoas podem conhecer, que ele se chama A Procura de João Gilberto. E recentemente saiu um filme, né? Hum. Inspirado nesse livro aí. Então tem uma passagem do livro que esse repórter, que eu acho que era um jovem repórter alemão, ele sai para almoçar, jantar com o produtor, com o empresário do João Gilberto, que se eu não me engano era o Ricardo III, não é o nome dele. E aí ele estava discutindo assim, aí falou assim, por que que o Frank Sinatra gravou um disco com Tom Jobim? E por que não com o João Gilberto? Daí falou assim, não, mas esse... Aí o repórter falou, não, mas esse disco é um clássico, Sinatra e Tom Jobim, é maravilhoso e tal. Daí ele falou assim, pois é porque o Frank Sinatra não conheceu o verdadeiro mestre da música. Aí o Frank Sinatra ia ver o que é estudar música brasileira e repetir várias vezes até ficar bom. Porque o Frank Sinatra, ele vinha às vezes, fazia primeiro take e tchau galera, fui embora. Tchau. É Gente, louco, né? louco. E o disco é maravilhoso e o Tom Jobim é um dos meus grandes heróis, assim. Acho o Frank Sinatra bacana também. Mas é que doido, né? Imagina, se ele tivesse feito esse disco também com o João Gilberto, irmão, Sim, coitado daquele homem que ia ensaiar tanto. Ou que cara. sorte daquele homem que ia ensaiar tanto. Ensaiar agora é um luxo, né? Pensando assim, agora é só luxo. Todo mundo tá Tudo é com um saudade. luxo. A É gente tem luxo 30 só. segundos. Vai ter que. Vai ter... Tem 30 segundos já. Vixe, Acabou. Vou ter que salvar a live. A gente volta? será? Não sei. Quer se Passou, comprometer? passou do horário aqui, né?
12 segundos. Vai Tá. sair. Vai sair. Não. Vamos. A Então gente, vai. a gente, a gente combina uma outra, então, Acabou. depois. Tchau.